Nós vamos conversar, assim. É? É? Eu gosto de saber antes. Oi, meus amores, tudo bem? Estamos começando o nosso Fechou de hoje. E hoje tem uma história muito legal para te contar. Eu vim conhecer o ateliê da Vivian e a gente vai conhecer a história dela. Ela faz trabalhos incríveis, não só vende aqui para Itajubá, como para outras cidades e também outros estados. Mas será que o começo foi assim, tudo lindo, fácil? Você vai conferir agora no nosso Fechou. E eu já estou aqui com a Vivian Braga, que é dona do ateliê, e eu já falei para vocês que ela vende aqui em Itajubá, mas para outras cidades e outros estados também, né? Isso, envio bastante. Mas não começou assim. Não. Como que foi o seu começo? Antes da gente falar do começo do ateliê, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história. Quem é Vivian Braga? Você sempre começou, sempre trabalhou com ateliê, ou você já trabalhou com outras coisas? Conta um pouco pra gente. Sim, tenho 3 filhos, a Ana Clara de 25, a Ana Lívia de 17 e o Gabriel de 16 anos. E tudo começou eu aprendi com uma amiga a fazer esse trabalho artesanal. Eu sou muito curiosa, então a partir de um trabalho que eu comecei fazendo aqueles chinelos decorativos, eu fui buscando outras técnicas, aprendendo mais coisas, né? E eu me apaixonei pela costura, principalmente na parte de bebê, do infantil. Sim. E a cada peça uma mais linda que a outra, viu, gente? E eu aprendi muitas coisas em revistas. Na época, quase 15 anos atrás, a internet, ela não tinha muitas opções pra gente pesquisar, Sim. né? Hoje que a internet cresceu muito, então você acha muita coisa na internet, mas naquela época, quando eu comecei, não tinha. Então eu vivia em banca de revista, comprando para eu aprender. Que hoje é até difícil achar banca de revista, hoje em dia né? não tem. E você sabe que eu tenho até hoje algumas revistas, eu tenho uma estima pelas minhas revistas, porque foi ali que eu aprendi. E o começo de tudo, né? O começo de tudo. Eu aprendi muito ali nas revistas. E depois que com a internet foi melhorando, eu busquei cursos. Então eu aprendi muito curso online. E fiz um curso aqui na cidade, um curso de patchwork, como eu aprendi a costurar melhor. Isso foi lá no comecinho. E aí depois disso eu fui buscando cursos do que eu faço como eu sou muito curiosa também, hoje em dia eu tenho um nicho definido, né? Que é uma maternidade e coisas voltadas para o bebê. Mas você me contou que você começou trabalhando num supermercado, não foi isso? O meu primeiro emprego registrado foi no supermercado, eu tinha 17 anos. Aí depois eu engravidei, né, da minha filha, com 17 anos eu engravidei e logo... Quando ela tinha 2 anos e meio, eu acho, eu fui morar na cidade do pai dela, que é Maria da Fé, e morei lá por 8 anos. Cidade gelada? Gelada, fria. Aí quando eu morei lá durante 8 anos e meio, e me separei, eu já tive minha segunda filha lá, em Maria da Fé, e me separei e voltei para Itajubá, que eu sou daqui, né? Então você voltou com uma filha de... Ana Clara minha filha mais velha tinha 11 anos, a Ana Lívia tinha 1 ano e meio, eu estava grávida do Gabriel. Quando você veio pra cá? Quando eu voltei, me separei grávida. Você separou, voltou pra cá já sabendo o que você ia fazer ou ainda assim sem rumo? Não. E aí, o que eu vou fazer agora da minha vida, né? Separada, com 3 filhos, né? Com 2 meninas e grávida do Gabriel, e agora? Aí surgiu uma oportunidade de eu ter uma loja, né? Não era de artesanato. E aí que começa, por que você está contando isso? Que é ali que começou tudo que eu faço hoje. Eu comprei uma loja de presentes. E aí lá na loja tinha uma amiga que trabalhava comigo e ela me ensinou a trabalhar com artesanato. E foi aí que eu fui descobrindo essa paixão. Gente, olha que legal ela contando aqui. Então ela veio pra cá, comprou uma loja. E o que ela vive hoje é graças à funcionária que ela teve nessa loja. Eu sempre falo, agradeço muito a Andréia. É Andréia o nome dela. Mas em que momento você falou assim, eu não quero mais ter a loja, quero viver com o meu artesanato, já consigo, e se desligou completamente? Então, eu fiquei na loja durante 8 anos.
Só que como eu sou uma pessoa separada, então praticamente né, tudo era comigo, meus filhos, tudo, ficou muito difícil levar, porque meus filhos já estavam indo para a escola, ficou muito difícil essa fase deles crescendo. E porque o comércio, ele te prende 100%, né? O dia todo ali. E não era na minha casa. Então, chegou um momento que ficou muito difícil. As minhas crianças pequenas, os 3, eu levando a loja junto. Eu pensei, durante um ano inteiro, eu falei... da onde eu fui observando da onde que vinham os meus clientes, eu comecei já a postar na internet, no Facebook, né? Porque não tinha, o Instagram era pequenininho, comecei a postar no Facebook. E aí comecei a observar da onde que vinham os meus clientes e durante um ano inteiro eu fui com esse pensamento, será que eu consigo fechar a loja para trabalhar da minha casa com o artesanato? Meu pensamento foi esse. Por quê? Porque na minha casa, eu trabalhando de casa, eu consigo ficar próximo dos meus filhos. Sim. Porque quem tem filho vai me entender como é difícil a gente ter que sair para trabalhar, depender de escola, dos outros, fica doente, é muito complicado. E aí foi o ponto que eu decidi fechar a loja e trabalhar 100% do artesanato da minha casa. E nós estamos falando de uma época que hoje a gente ainda sofre muito preconceito de mulher solteira, sim, né, com filho. Com filhos. E lá atrás era ainda pior, né? Com então certeza. Eu imagino a luta que foi para você conseguir fazer isso, né? Vamos falar de uma época que foi muito difícil para todos nós, né? Não só profissional, mas pessoal, mental, que foi a pandemia. Que chegou em 2020, chegou com tudo. O que você fez nessa época? Foi as máscaras. Eu fiz uma encomenda para uma fábrica em Pouso Alegre, eu fiz na época 5.000 máscaras. Caramba! Para uma fábrica, Então assim... Isso num prazo de... Aí eu te contratei, né, uma amiga veio costurar, outra amiga, não tinha como contratar, mas aí Sim. A gente juntou meus filhos todos, pôs todo mundo para trabalhar nas máscaras. Os meus filhos cortavam elástico, eles eram pequenos, mas me ajudaram. Todo mundo ajudou. Então, foi uma fase difícil, lógico, né, todo mundo estava passando, mas nessa questão, eu ter que me reinventar no trabalho, foi bom. Tem muita gente que está acompanhando a gente, que tem uma história parecida com a sua, ou que tem vontade de trabalhar só com artesanato. O que você fala para essas pessoas que têm essa vontade, esse desejo? Eu acho que é dedicação, acreditar no seu potencial, principalmente, que muitas das pessoas não acreditam, né, no que elas são capazes. E eu acho que que eu vejo assim, muito que as pessoas não acreditam. Porque quando eu comecei, se não fosse eu acreditar no meu trabalho, não iria ter dado certo até hoje. Porque as pessoas em volta, elas não acreditam muito, não. Uhum. Fala assim, por que você não arruma um emprego? Quantas vezes eu ouvi? Você não trabalha? Você faz artesanato? Sim. Quantas vezes eu ouvi isso? Então, para quem quer se dedicar ao artesanato, tem que acreditar. Colocar metas, principalmente. E eu colocava metas, assim, de venda, de produção. Porque até quando eu não vendia, eu tinha meta de produção. Uma outra dica que eu dou, dá de presente aquilo que você faz, né? Para quem quer trabalhar com artesanato, tudo você dá de presente. A única coisa que você dá de presente é aquilo que você faz. É uma ótima divulgação. E eu acho que o caminho é esse. Então tá aí, gente, ó, não pode desistir, né? Tem que batalhar, tem que correr atrás. Vivian, foi um prazer conhecer a sua história. Prazer todo meu. Foi muito legal para inspirar você que tá aí acompanhando a gente, né? Você que tem uma história parecida. Não desista, às vezes parece que é difícil, que a gente vai dar conta. Exatamente. Né? Mas a gente tem que se reinventar, né? Correr atrás, se reinventar e fazer acontecer. Vivian, mais uma vez, obrigado, sucesso, viu? Muito obrigada. Acompanhe ela nas redes, façam suas encomendas, né, pelo Instagram, que é... Isso. Vivian Braga Atelier. Não tem ponto, não tem nada. Vivian Braga Atelier. @Vivian Braga Atelier. Acompanha ela lá. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Deus abençoe. Amém. E sucesso. Obrigadão. Uhum. Já falei para os meus ouvintes que vocês... Meus ouvintes... Mosquito aqui. O mosquitinho, essas pragas. Eu boto todos os empregos? Tô suando com vocês fazem. Uma bosta tudo igual, não ajuda em nada.